Oi, que bom que estamos juntos novamente para este nosso momento de reflexão. Uma alegria estar aqui. Hoje a gente mergulha nas leituras deste sábado da 19ª semana do Tempo Comum. A palavra traz um convite bem forte, né? Sim, um convite para renovar nossa escolha por Deus. Isso, mas com simplicidade e confiança. Vamos passar pela escolha lá de Josué, a confiança do Salmo e aquela simplicidade radical que Jesus mostra no Evangelho. Exato. E é uma proposta bem acessível, eu diria. Para todo mundo mesmo, sabe? Especialmente para quem sente que está recomeçando ou quer aprofundar um pouco mais a fé. Perfeito. Então vamos lá. A primeira leitura, Josué, já no finalzinho da vida, ele meio que coloca o povo contra a parede, espiritualmente falando, né? É bem direto. Muito. Ele diz: Escolhei hoje a quem quereis servir. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Isso é impactante. Lembra que não basta herdar a fé. Pois é, precisa ser uma decisão nossa, pessoal, consciente. Não dá para viver só da tradição, né? E como isso se conecta com a nossa vida hoje, essa escolha? Olha, eu acho que o ponto crucial é perceber que essa escolha não acontece só uma vez. Ela se revela nas pequenas coisas, todo dia. Como assim? Tipo, como a gente usa nosso tempo, como reagimos a uma crítica, o que fazemos com o nosso dinheiro. Cada coisinha dessas, no fundo, está mostrando a quem ou a que a gente realmente serve, sabe? Faz sentido. A fé como um compromisso que se renova. Exatamente. A cada instante. Não é um evento isolado. Mas como manter essa consciência ativa sem que vire um peso, uma cobrança que sufoca? Boa pergunta. É um equilíbrio delicado, né? Talvez a chave não seja a autocobrança, mas uma atenção mais amorosa. Parar um pouquinho no fim do dia. Um exame de consciência. Isso, mas não para se julgar, entende? Mas para perceber onde o meu coração esteve hoje, para onde minhas ações me levaram. Com honestidade, mas sem culpa. Acho que pode ser libertador, um autoconhecimento para amar melhor. Gostei disso. Um olhar amoroso. E aí a gente chega no Salmo 15 com um tom bem diferente. É pura confiança. Sim, uma confiança profunda. O salmista canta: O Senhor é a porção da minha herança e minha taça. Que imagem forte, né? Deus como a verdadeira riqueza. Poderosíssima. E que contraste com o nosso mundo, né? Que vive dizendo que segurança é ter coisas, acumular, controlar. Totalmente. O Salmo vira essa lógica de cabeça para baixo. Diz que a paz de verdade, o nosso valor real, não está no que passa, mas em reconhecer Deus como nosso bem maior, nossa herança. Isso é muito libertador. Muito. Significa que nosso valor não depende do que a gente tem ou do status que a gente alcança para o mundo. Liberta daquela ansiedade de ter que ser alguém pelos padrões dos outros, né? E como a gente pode trazer essa verdade do salmo para mais perto, para o concreto, quando a preocupação bate? Talvez usar essa frase do Salmo quase como um mantra, sabe? Repetir? Sim, repetir com o coração: o Senhor é minha herança. Não como mágica, claro, mas como um ato de fé que muda o foco, que lembra onde está nossa segurança de verdade. É um treino de confiança. Um treino diário, imagino. O que nos leva direto para o Evangelho de Mateus, aquela cena tão bonita das crianças com Jesus. Sim, os discípulos tentando impedir. Pois é, talvez achando que elas não eram importantes ou que iam atrapalhar. Mas Jesus dá uma bronca neles, né? Deixai vir a minhas crianças, porque o reino dos céus pertence aos que são como elas. Uma inversão total. Total. Jesus está dizendo ali que o acesso ao reino não é pela complicação, pelo poder, pela performance religiosa perfeita. É pela simplicidade de coração. Aquela confiança sem filtro das crianças, né? Abertas para receber. Isso, sem as defesas, as segundas intenções que a gente, como adulto, vai acumulando. E como isso desafia a gente? Porque a nossa tendência é complicar, né? Racionalizar demais a fé, buscar uma perfeição que às vezes até paralisa. Desafia muito. O convite é para desarmar o coração, amar sem ficar calculando o retorno, confiar mesmo sem ter todas as respostas, perdoar porque sim. É um chamado a acolher a nossa pequenez e a do outro também. E como praticar isso? Essa simplicidade. Talvez buscando se maravilhar com as coisas simples de novo. Orar com mais espontaneidade, sabe? Ajudar alguém sem esperar nada em troca, nem reconhecimento.
Pequenos gestos. Então, amarrando tudo, a escolha consciente por Deus, lá de Josué, Sim, ela floresce numa confiança mais profunda, como no Salmo, exato. e as duas coisas ficam mais autênticas quando a gente vive com essa simplicidade de criança que Jesus elogia. Perfeita conexão. E essa simplicidade não é ser bobo e ingênuo. É profundidade sem complicação. É entender que Deus não busca os perfeitos, mas os corações disponíveis. Corações abertos. Isso. A fidelidade no pouco, no escondido, no gesto gratuito. É isso que constrói o reino no nosso dia a dia. Acolher a nossa fragilidade é o primeiro passo. Fica então um convite para quem nos acompanha a pensar um pouco. Que complicação, que bagagem a gente pode deixar de lado hoje para viver essa escolha por Deus com mais confiança e com essa simplicidade que acolhe? O que significa, na prática, simplificar a nossa fé hoje? Exato. E olha, a gente adoraria saber o que essa conversa despertou em cada um. Deixem aí nos comentários as reflexões, isso sempre ajuda todo mundo a caminhar junto. Verdade. E se este momento ajudou de alguma forma, um curtir sempre nos anima a continuar. Com certeza. Que a paz de Deus, essa que brota da confiança e da simplicidade, acompanha todos nós. Fiquem bem e até a próxima reflexão.